Olá, vamos voltar para nossa aula, nossa segunda aula do bloco 4. Neste momento nós vamos conversar um pouquinho sobre redes de atenção à saúde. Continuo com vocês, professora Marcela Amorim. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar de rede de atenção à saúde. Na aula anterior nós falamos um pouco, mas eu acredito que vocês já têm um conhecimento prévio sobre rede de atenção à saúde. Alguns podem não saber que determinados conhecimentos estão relacionados a uma rede de atenção à saúde, mas vocês vão estar agora já associando. Então, as redes de atenção à saúde, elas estão estabelecidas desde o início da construção do SUS, né? E é colocado como um desafio de trabalhar em rede de integração, né, desta rede de atenção à saúde, dos vários pontos de uma rede de atenção que são necessários para fornecer uma assistência de qualidade e para que se prevaleça os princípios do SUS, dentre eles o da integralidade. Então, a ideia de rede ela está implícita nos princípios do SUS e diretrizes do SUS, na Lei 8080/90. A rede de atenção à saúde ela é fundamental para garantir o acesso universal dos cidadãos aos serviços e às ações de saúde de acordo com suas necessidades e também para oferecer uma atenção integral. A Lei 8080 ela já colocava, né, a proposta de uma rede hierarquizada e regionalizada de saúde e já trazia, né, esses princípios de universalidade, de ter um acesso, né, universal e da integralidade da assistência, que é um dos principais princípios que a gente vai discutir dentro da rede de atenção à saúde, porque a rede é justamente para garantir este princípio, que o paciente ele consiga chegar, por exemplo, na atenção primária à saúde, que é uma porta de entrada e que é a ordenadora do cuidado, normalmente é a principal porta de entrada para o sistema de saúde, que ele consiga chegar na atenção primária. Caso o seu problema de saúde não consiga ser resolvido naquele nível de assistência, ele vai ser encaminhado para um exame de tomografia, por exemplo, e o município ele precisa ter na rede de saúde dele o ponto de referência de encaminhamento desse paciente. Então, a rede de atenção à saúde ela é fundamental para garantir o acesso integral, né? A maioria dos municípios possuem uma rede já estabelecida. Normalmente a gente vai ver em uma imagem aqui à frente que a atenção primária à saúde ela está no centro dessa rede e ao redor, entrelaçado, né, está os demais pontos. No Pacto pela Saúde, que nós também já estudamos, ele estabelece como uma de suas prioridades o fortalecimento da atenção básica. A Política Nacional da Atenção Básica ela estabelece como competência do município organizar fluxos dos usuários, visando a garantia das referências a serviços e a ações de saúde fora do âmbito da atenção básica. Quando a política ela diz isso, estabelecer fluxos, esses fluxos são estabelecidos dentro de uma rede de saúde, que precisa ser muito bem estabelecida, muito bem desenhada. Os usuários precisam saber como funciona essa rede, o que o município tem para ofertar, né, onde procurar determinados serviços. O usuário precisa saber que no município tem um CAPS, que tem um NASF,
que tem um centro de fisioterapia, né? Por mais que o paciente, por exemplo, o CAPS, ele é porta de entrada, porque se o paciente chega, ele vai ser diretamente atendido, ele não precisa passar pela atenção básica. O centro de fisioterapia, alguns municípios você precisa passar pela atenção básica para ser encaminhado para o serviço de fisioterapia ou passar por um serviço especializado e depois ser encaminhado para fisioterapia. Mas o usuário, ele tem que saber os fluxos e saber os pontos da rede. Os componentes, né, de pactuação e regionalização do pacto de gestão, eles estão intrinsecamente vinculados com a organização das redes de saúde e regionais de saúde. Então, às vezes o município precisa solicitar uma ressonância, uma tomografia ou um exame especializado para o paciente que não tem no município. Então, ele tem que ser encaminhado para o município, né, que foi pactuado aquele serviço. Esse ponto da rede tem que estar dentro, né, dessa rede de assistência do município. É um paciente que necessita de um UTI, ele vai ser solicitada a vaga, a central de regulação vai encaminhar esse paciente. Aí, no caso do município, ele não é pactuado com determinado município, né, esses serviços mais especializados, mas os que já são, né, pré-determinados pela pactuação, o município precisa saber quais são os pontos da rede que ele tem, quais são as cidades de referência, para conseguir, quando o paciente chegar, conseguir resolver e prestar uma assistência integral. Então, o conceito e organização das redes de assistência à saúde. Muitas vezes vocês vão ouvir falar RAS. Então, é rede de assistência à saúde. Redes, em essência, corresponde a uma articulação entre serviços e sistemas de saúde e as relações entre atores que aí atuam mediante relações de interdependência entre os pontos da rede. Uma outra questão das redes é que um paciente, quando ele é encaminhado para um determinado ponto da rede, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar, o paciente chega na atenção básica, passa no PSF e uma demanda psiquiátrica, ele vai ser encaminhado para o CAPS. Esse encaminhamento para o CAPS não quer dizer que a atenção básica, o PSF, perde a responsabilidade pelo aquele paciente. Não, existe uma corresponsabilidade entre as equipes. Esse paciente, ele precisa continuar sendo atendido pela unidade de saúde da família, porque ele é paciente da unidade de saúde da família. A unidade de saúde da família não simplesmente, entre aspas, jogou esse paciente para outro ponto da rede e acabou, não. Os pontos da rede, eles são interligados, eles precisam se comunicar, eles precisam ter corresponsabilidade com aquele paciente. E caso, por exemplo, essa demanda, o CAPS atenda esse paciente venha a necessidade de um atendimento psiquiátrico especializado, um internamento, o município não oferece. Mas qual é o ponto da rede de saúde que não municipal, aqui no caso já é uma rede de saúde regional da região de saúde, que esse paciente tem que ser encaminhado no Hospital Crescente Silveira em Vitória da Conquista, que é referência do hospital psiquiátrico. Esse paciente, então, vai ser regulado para o Crescente Silveira, onde, né, é a referência de psiquiatria para o município. Então, qual é o conceito de rede de atenção à saúde? As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações de serviço de saúde de diferentes dimensões tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. A proposta é que o usuário do sistema de saúde ele seja atendido pelo serviço mais adequado à sua situação de saúde quando necessitar, favorecendo assim maior satisfação com o serviço ofertado e melhores resultados.
Essa proposta é apresentada no documento intitulado Diretrizes da Rede de Atenção à Saúde. Os usuários do SUS, eles caminham nessas redes para buscar atenção à sua saúde e dependem da eficiência dessa articulação para ter suas necessidades atendidas. Aqui traz o antigo modelo de atenção, que era somente visto como uma pirâmide, onde a atenção primária, a atenção ambulatorial, que é secundária, a atenção hospitalar especializada, terciária, possuía um sistema hierarquizado, né, mas era fragmentado. O paciente ele não era visto como de uma forma integral, um olhar integral, um olhar onde garantisse ao paciente a integralidade do seu cuidado. Era simplesmente meio que ele saía de um nível de assistência e era meio que jogado para o outro. E na rede não é assim. A rede, todos os pontos, eles são interligados. A atenção primária à saúde, ela é a referência, ela é o centro ali da rede e ela realiza os encaminhamentos. Claro, o paciente chegou em determinado ponto, que também é porta aberta, ele vai ser atendido, a depender da necessidade, ele pode ser encaminhado para outro ponto da rede, com corresponsabilidade, e esses pontos são sempre interligados entre si. Essa concepção hierárquica, segundo Mendes, agora é um conceito de Mendes. Mendes é um autor que fala muito sobre rede de atenção. Nas referências eu coloco ele. Ele fala muito sobre rede de atenção, estuda muito sobre isso, é muito interessante, possui alguns livros disponíveis na internet, quem tiver curiosidade pode estar dando uma olhada. Então, essa concepção hierárquica e piramidal, ela deve ser substituída por uma outra, as das redes poliárquicas, não hierárquicas mais, de atenção à saúde, em que, respeitando-se as diferenças nas densidades tecnológicas, rompe-se as relações verticais, conformando-se as redes policêntricas e horizontais. Então, essa rede, ela sai desse formato de pirâmide e vai para um formato entrelaçado e um pouco, diferente, onde existem os pontos da rede, são vários pontos. Esse paciente, ele tem uma melhor visão, dos pontos e aonde ele pode procurar assistência. E a atenção primária à saúde, ela sempre vai ser o centro, porque o paciente, que ele é um paciente oncológico, para um município que tem uma grande rede de saúde, vai ter um ponto ali da assistência que é os pontos, por exemplo, de oncologia. Então, esse paciente que é oncológico, ele também é paciente do PSF. Esse paciente do CAPS também é paciente do PSF. Então, o PSF, ele é o centro, ele é o que atende, normalmente é a porta de entrada, onde os pacientes, ou deveria ser, procuram ali o seu médico da família, seu médico de referência. A partir dali, esse paciente normalmente é encaminhado e sempre com a questão da corresponsabilidade. Com o processo de organização das redes de atenção à saúde, é esperado um sistema de saúde com serviços melhores distribuídos nos territórios da cidade, maior integração entre os níveis de atenção, fortalecimento da atenção básica com o aumento das equipes, ampliação da rede de urgência e emergência, organização relacionada a uma rede hospitalar, melhoria na gestão da clínica, maior uso da tecnologia para aprimoramento do cuidado ofertado, maior reconhecimento, clareza e apropriação do funcionamento do sistema de saúde municipal pelos seus usuários. A partir do momento em que essa rede é divulgada, que os pacientes conhecem o funcionamento, os pontos e os serviços ofertados no município,
tudo fica muito mais fluido, muito mais fácil e tudo muito mais claro e facilita, inclusive, uma assistência de qualidade, uma agilidade também. Porque às vezes o paciente, além de procurar um serviço que não é o que ele realmente necessita, ele pode procurar diretamente aquele serviço que é necessário para o seu atendimento e ali, a partir daquele ponto da rede, pode haver a necessidade de estar também necessitando, né, solicitando o apoio de outros pontos da rede. A modelagem da rede. Normalmente, para se desenhar uma rede, se necessário, um diagnóstico da situação de saúde, dos pontos que aquele município oferece, também da questão da região de saúde, onde é ofertado determinados serviços, planejamento com pactuação, aí está relacionado, né, pactuar com os demais municípios, os serviços ofertados, né, por determinados municípios que dispõem de alguns serviços. Essa questão, né, desse planejamento das pactuações entre os atores de situação desejada para o serviço de atenção básica para outros níveis de assistência e serviços de apoio. O que acontece? Economias de escala, linhas de cuidado e essa rede regional e pactuação. Linhas de cuidado são linhas específicas de determinadas patologias, por exemplo, onde o paciente que tem câncer de mama, dentro das linhas de cuidado, é estabelecido os pontos da rede específicos para aqueles pacientes que têm câncer de mama procurar. Então, tem uma linha de cuidado para o paciente, por exemplo, com o câncer de mama. Criação de sistemas logísticos de suportes municipais e estaduais, apoio técnico e financeiro da Secretaria Estadual de Saúde para as redes regionais. Sistema de regulação do acesso com articulação municipal, regional e estadual. Lembrando que essas linhas de cuidados, elas possuem orientação a nível de Ministério da Saúde, existe inúmeras orientações, contudo o município que tem que estabelecer essas linhas de cuidado. E município pequeno é muito difícil ter essas linhas de cuidado já pré-estabelecidas, justamente pelas dificuldades de algumas pactuações e por não ter todos os serviços ofertados no seu município, por precisar, né, de outros para encaminhamento de pacientes. A efetividade da rede de atenção, ela depende da compreensão e apoio dos usuários do SUS para com os fluxos e articulação da rede. Os usuários, eles precisam ser sujeitos na construção das redes de atenção. O interessante é que os pacientes, eles estejam envolvidos nesse processo. As conferências de saúde, né, é um lugar, na verdade, que pode se discutir a questão da formulação da rede de saúde de um município, quando ela não é estabelecida, apesar de existir, claro, porque existem inúmeros serviços no município, mas às vezes não se fala sobre essa rede de atenção, os usuários desconhecem, inclusive os profissionais desconhecem o que é uma rede de atenção, desconhecem os pontos de encaminhamento, ficam perdidos e com isso só atrasa a vida do paciente, muitas vezes prejudica na questão do cuidado. Governança. Governança, ela pode ser compreendida como a articulação e compreensão entre os atores sociais e políticos do governo e da sociedade, visando a construção dos arranjos institucionais necessários para que os objetivos almejados sejam alcançados.
Então, essa articulação e cooperação, né, entre os atores sociais e políticos é governar mesmo ali a rede, fazer as pactuações e articular. A rede ela consegue se concretizar se houver atores políticos comprometidos com sua efetividade, usuários, trabalhadores de saúde, gestores e toda a sociedade. Então é necessário todo um comprometimento, né, não só dos usuários, dos trabalhadores de saúde também, dos gestores e da sociedade em geral. Os desafios, então, para a construção de uma rede de atenção à saúde. Fortalecimento da atenção básica, organização das referências, desculpa, faltou um acento ali, das referências de média complexidade e apoio diagnóstico. É difícil ter essas referências, principalmente para exames de média complexidade e de apoio, né, para diagnóstico de determinadas doenças. Organização das redes de alta complexidade também é dificuldade. Urgências e emergências. Organização da atenção hospitalar. Incorporar ações de promoção da saúde e prevenção em toda a rede. É muito difícil também. Normalmente essa parte de promoção da saúde e prevenção fica somente com a atenção básica. Participação efetiva, inclusive financeiramente, da Secretaria Estadual de Saúde na construção das redes regionais. É muito difícil esse envolvimento. Normalmente os municípios que fazem essas pactuações e acabam pagando pelo serviço ofertado pelo outro município. As perspectivas futuras melhoram os resultados sanitários nas condições crônicas. Então, ter uma rede já bem formada, elas melhoram a situação da vida de uma forma geral das pessoas com doenças crônicas. São pessoas que necessitam de cuidados ali para determinadas patologias que já é crônico, não é doença ativa, que normalmente não tem cura, mas que a pessoa tem que lidar com a doença, tem que saber os pontos mesmo que ela pode recorrer nos casos de necessidades. Diminui as referências diminui as referências a especialistas e aos hospitais. Normalmente as redes, quando bem estruturada, a atenção básica ela consegue resolver a maioria das demandas, o que reduz o encaminhamento para especialistas e para o hospital, aumenta a eficiência do sistema de atenção à saúde, produz serviços eu coloquei errado, produz serviços com um custo menor, os gastos são menores, porque reduz muitas vezes gastos desnecessários, aumentam a satisfação das pessoas usuárias daquela rede. A atividade que eu falei no grupo para vocês para fazer um texto falando sobre essa imagem. Já caiu na rede? Ou seja, todo mundo já precisou da rede de assistência à saúde do seu município. Então, fazer um texto mesmo falando sobre a rede de saúde do seu município, se você tem conhecimento, se você não tem também. Agora você entende o que é uma rede, por mais que no seu município não tenha uma rede, né, que você saiba bem estruturada e desenhada, mas você sabe o que tem no seu município, o que o seu município oferece. Então, assim, já precisou da atenção primária, com certeza, do hospital, do CAPS, do NASF, do serviço de fisioterapia e dos demais pontos da rede que possivelmente o seu município pode estar ofertando.
aqui algumas referências e uma frase para vocês. Se você quer ser bem-sucedido, precisa de dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. É uma frase que eu tenho vivenciado isso. Muitas vezes a gente vive no limite mesmo, mas é saber lidar com esse limite, saber parar quando necessário, recuar quando necessário, mas também avançar, né? Sempre buscando o seu melhor e sempre não deixando, né, as circunstâncias externas desanimar e fazer com que você desista. Muito obrigada e até a próxima aula.